Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Miller, trazendo o Chico Lang, o Garrafa, até o Dinei corintiano tava no programa. Debatendo aí já a próxima partida entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. O negócio é o seguinte, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. O negócio é o seguinte: o Palmeiras, ele tem 22 pontos. 22 pontos. E o Flamengo tem 18. São 4 pontos de diferença. O Palmeiras vencendo abre 7. Abre 7. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí reagir ao debate e logo depois eu quero falar aí sobre esses 7 pontos que o Palmeiras pode abrir sobre o time carioca. A surpresa de muita gente, o Inter a gente colocava lá em G4, está com a mesma pontuação do Grêmio, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Inter é o 15º, Vitória o 16º e o Z4 com Grêmio, primeiro na zona com 9, Juventude é o segundo na zona do rebaixamento com 8, o penúltimo é o Santos, que perdeu para o Corinthians com 5 pontos. Time ruim esse do Santos, hein? Eu fui lá, o Neymar, se eu fosse Neymar, eu tinha ido para os Estados Unidos, não ia vir do Santos, não. E o Sport só com 2 pontos em 9 jogos. Voltando então lá para a ponta da tabela. O Santos, 27 pontos, só ganhou 5. É isso. Poxa vida. A gente vai falar sobre isso, inclusive, na sequência, quando formos falar time de Corinthians. Time será ruim, que só o Neymar basta, se o Neymar voltar? Gente, a pergunta para vocês é o seguinte: o Palmeiras hoje claro, são 9 rodadas, calma, Garrafa, mas a pergunta tem que ser feita. O Palmeiras hoje, ele está no mesmo nível do Flamengo ou acima do Flamengo em termos de favoritismo para o campeonato? Acima do Flamengo. Acima do Flamengo? Acima do Flamengo. Eu não queria falar isso. Exatamente por causa do coletivo que o Miller disse. Boa. Que o Flamengo não tem esse coletivo. O Flamengo tem individualidades. Sim. Né? Mas não tem o coletivo. Isso aí, não é isso? Eu ia falar com Eu só copiei o pensamento do Miller. Mas essa é a grande verdade. É o coletivo, esse que é o forte do Palmeiras. Ou você tem um time só de gênios, que não é o caso do Flamengo, que é o melhor time tecnicamente, de forma individualizada, é o melhor time, mas não é também aquele time com craques que desequilibram de uma maneira assim avassaladora todos os jogos. Tem o Arrascaeta que é diferente, tem o Pedro que é artilheiro, tem o Gerson que joga muito. Mas se você enfrenta uma equipe competitiva, que tem conjunto, que tem entrosamento, que tem confiança, que tem solidez, eles vão ter dificuldade de ganhar um time desse. Se eu sou treinador, eu prefiro mais um time assim, como o Palmeiras, do ser mundial do que do Flamengo. Ô Cleiton, Palmeiras está acima do Flamengo em termos de favoritismo hoje. Não significa você flamenguista que o Palmeiras vai ganhar, o Flamengo vai perder. Não é isso. É uma avaliação daquilo que a gente está vendo e que a equipe está apresentando. Dá para dizer realmente no conjunto, somando todos os itens, tudo aquilo que a gente está discutindo. O Palmeiras está na frente do Flamengo, Cleiton? Eu também acredito que no momento esteja, né? Justamente pelo que o Chico falou. Acho que o conjunto do Palmeiras, né? É muito certinho, muito regular. Tem peças de reposições. As coisas que o Flamengo não tem. Se tirar o Arrascaeta, não tem outro. O Abel, ele tira qualquer um, coloca outro igual ou melhor. A ponto de um cara que joga na posição que o Cleiton jogou, o Rafael Veiga, né? Hoje ficou no banco de reservas, o Palmeiras perdendo o jogo. E ele não entrou. Ele não entrou? Quem entrou foi o Maurício. E entram os meninos. E o Maurício fez o gol da vitória. O Luigi construiu a jogada no gol do Maurício. O menino que entrou. Aí é o peito, é quando o técnico mata no peito e fala, com o nome não vai jogar, Miller. Foi o menino para jogar. Mas essa é a diferença. Isso. Hoje o Flamengo não teve Arrascaeta nem Gerson. Quando esses dois não estão 0x0 com o Botafogo. Aí não tem peça de reposição, como tem o Palmeiras. Boa. Entendeu? Então o Palmeiras não joga Rafael Veiga, não joga Gomes, mas joga Murilo, joga Maurício, que fez o gol decisivo da vitória. Quando o Flamengo não joga Gerson e Arrascaeta, o time cai muito tecnicamente. Xará, domingo que vem tem Palmeiras e Flamengo. O Richard Rios hoje tomou o 3º cartão amarelo, tá fora. Se fosse um time que dependesse de um ou de outro, o palmeirense já ia estar sem cabelo. Mas joga o Martins. Vai entrar Evangelista. Aí você Lucas Evangelista. aí você vê o trabalho do treinador. Você falou do Richard Rios.
Esse cara foi buscar esse cara no Guarani, você vê. Olha o trabalho do treinador. Ele não foi pegar medalhão, ele foi pegar um cara que está no Guarani. E eu gosto muito desse jogador, Richard. E hoje é titular da seleção colombiana. Agora, o Chile, trabalho do treinador. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Daqui a pouco a gente vai discutir se Cristiano Ronaldo vem pro Palmeiras. Tá? Então coloca aqui, deixa aqui. É o próximo assunto. Só que antes, então a gente vai ter um Palmeiras e Flamengo. Então deixa aqui, ó, por favor. Cristiano Ronaldo no Palmeiras. Não sou eu que estou falando, é lá na Espanha. Na Espanha estão dando essa informação de que o Cristiano Ronaldo pode vir para um time brasileiro que vai disputar o Mundial. O Zé Paz está lá em Bragança, vai me responder, está apurando essa informação. A gente vai trazer para você. Então vamos imaginar, e aqui meio que de forma unânime, você concorda também, Marina, o Palmeiras à frente do Flamengo nesse momento? Que sim. O time do Flamengo também tem apresentado algumas questões físicas, né? Não tem conseguido no segundo tempo também manter um padrão, né? E aqui, ó, Garrafa, no nosso YouTube, que está com uma audiência muito legal, o Renato, por exemplo, está falando que o time do Flamengo é bem melhor, mas o Carlos Tomazin falando, igual o Cleiton trouxe, o Flamengo só tem o Arrascaeta. Não que o Cleiton falou isso, mas ele está dizendo que o Arrascaeta é o diferente aí do time do Flamengo, quando não joga, acaba deixando a desejar. Então, nosso chat aqui tá dividido. Então, antes do Zé Paz me responder essa história do Cristiano Ronaldo, qual é a interrogação lá? Cristiano pode pintar no Palmeiras? O Zé Paz vai trazer a informação. Surgiu na Espanha, não é informação minha, não é do Alex, não é de nenhum jornalista brasileiro. Na Espanha vem a informação e o Zé Paz está apurando e vai trazer, explicar tudo pra gente. Só que antes, então, já que foi de forma unânime aqui que o momento do Palmeiras está acima do Flamengo, foi unânime, você em casa concorda comigo, não concorda? Concorda com o nosso time? Vamos saber como fica, em termos de Campeonato Brasileiro, a situação de Flamengo e Palmeiras até o Mundial. Ô Alex, me ajuda aí. O Palmeiras tem, então, Ceará e a Copa do Brasil, né? Então tá fora. Mas ele tem o Flamengo... O Palmeiras tem o Flamengo... E o Cruzeiro. E o Cruzeiro. E depois já para. Porque aí então, a outra rodada vai ser... Tem o Ceará na quinta-feira agora pela Copa do Brasil. Tá. Né? Não, e mas pelo brasileiro, em termos de brasileiro tem Flamengo e Cruzeiro. E para. Flamengo, o jogo é... É Flamengo aqui? Flamengo aqui e Cruzeiro lá. Tá. Quantos pontos faz, Miller? O Palmeiras. Flamengo e Cruzeiro. Flamengo a 4 pontos. 4 pontos. Quantos pontos faz, Chico? 6 pontos. 6 pontos. Dinei? Eu acho que faz 4 pontos. 4 pontos. Eu acredito Cleiton? De 4 a 6 pontos. De 4 a 6 pontos. Alex? 6 pontos. 6 pontos. Marina? Eu estava aqui prestando atenção nos presentes. Flamengo pega o Cruzeiro lá e depois pega o Flamengo. E pega o Flamengo aqui. Palmeiras pega o Flamengo aqui, Cruzeiro lá. Faz quantos pontos? Quantos pontos? 4. 4, ó. Tivemos aqui de 4 a 6. 4, você jogar com a vantagem que já tem de 5, são 9 pontos. Sim. Então, o Flamengo tem o Palmeiras... E o Fortaleza. E o Fortaleza. Fortaleza... Fora. Maracanã. Flamengo, então 3 pontos pro Flamengo? 3 pontos. Eu acho 4. Pode ser 4? 4. Mas olha só como pode chegar Palmeiras e Flamengo até a parada do campeonato. Confirmando aquilo que a gente está discutindo aqui. Né? E não é uma projeção maluca que a gente está fazendo aqui. Confirmando aquilo que a gente tem falado desde o começo do ano. Que Flamengo e Palmeiras, eles saem na frente. Sim. Os outros vêm atrás. Sim. Não tem jeito. Para mim, o Flamengo empata aqui e ganha do Fortaleza no Maracanã. Assim como o Palmeiras. Ele empata com o ganha do Cruzeiro Flamengo lá. E ganha do Cruzeiro. Agora, ir para o Mundial, Cleiton, né? E projetando até a sequência, a volta após-Mundial. Dinei, Miller, vocês jogaram em clubes grandes. A pressão de, o Flamengo é todo badalado. Era o time que era para chegar e chegar. Você vai para o Mundial com 5, 6 pontos para o segundo lugar, aumenta a pressão. Do outro lado, lá na Gávea, a cobrança vai chegar, Cleiton? Ah, sem dúvida, né? E time grande sempre tem cobrança, né? Ainda mais quando você vê um grande rival nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras ali disputando. Um dispara, com certeza a cobrança vai ser maior no rival. E aí, Dinei? Eu acho que os dois vão tranquilo. Um primeiro, segundo lugar, eu acho que eles vão tranquilo. Pior seria se, vamos supor, tivesse em 8º, 9º, aí eles iam pressionados pro Mundial. Mas o Palmeiras não chega com a moral maior? Tô saindo do Brasileiro, vou pro Mundial, já tô com 5, 6 pontos. Vai mais tranquilo, né? O Gafa, o Palmeiras, claro, ele vai pro Mundial mais tranquilo. Mais tranquilo. O Felipe Luiz que vai pressionar. Porque se ele não fizer uma boa campanha no Mundial, ele vai perder o emprego e virar outro. Com certeza, isso é fato. Ele tem que fazer uma boa campanha no Mundial, até porque já está sendo pressionado desde agora. Isso já não acontece com... Isso é diferente do Abel. Isso é diferente do Abel. Isso é diferente do Abel. Mas na primeira... É o que a gente acabou de falar. O respaldo que ele tem, o Abel tem, o Felipe Luiz não tem. Né? Porque é um técnico novo. A primeira fase do Mundial,
Tá tranquilo pro Palmeiras. Vamos falar a verdade. A primeira fase do Mundial, o Palmeiras passa. Se você tá falando... Se você a gente imagina que... Não, isso é ele que tá... Isso é o Chico que tá falando. Isso é ele que tá... Não, isso é o Chico. Peraí. Não, já não concordo. Já não concordo. Eu já não concordo. Peraí. Isso é uma zica reversa do cara. Ô, Garrafa, eu sou convidado aqui. Tá certo? Eu sou convidado. Peraí, eu sou convidado. Pode falar, Dinei. Eu já acho que o Palmeiras não passa. Ah, é? Por causa do time do Messi e do Porto. Eu já acho que não passa. O time do Messi tá uma draga lá. Bom, então é o seguinte... E o Abel... Você percebeu isso rapidamente. Então, você viu, o João falava de ajustes, né? Peguei o Maurício ali como um terceiro volante, ou seja, não é que o Maurício jogou de volante, mas o esquema você vai atrasar um pouquinho. O Maurício pode jogar mais adiantado? Pode jogar mais aberto, pode jogar por dentro. Foi falso centroavante antes de machucar no início do ano. Aí a leitura do jogo do momento. E essas variações, elas existem. O treinador está lá para isso. E isso é um dom, né? Um cara assim, torna uns melhores que outros. Tem treinador que consegue ter uma semana de trabalho maravilhosa. E no jogo, nem sempre ele é aquele que enxerga melhor o que está acontecendo na partida. Talvez você tenha alguém na comissão técnica que te ajude a enxergar isso de uma posição mais alta, até que facilita. Assim, enxergar o que eles enxergam ao nível do campo é muito difícil. Assim, de cima, a visão que a gente tem, e o torcedor também. Porque quem assiste pela TV está vendo de cima. Quem comenta está vendo de cima. Seja no estádio ou aqui pela tela. Quem está lá embaixo está sentindo aquilo, mas você tem um problema lá no lado oposto. Daí é uma sensibilidade que se desenvolve e eles conseguem ter isso e variar suas equipes. Vamos ver. Cara, amanhã, semana que vem ele pode perder 2 seguidas. Sim. E isso que a gente falou não vai mudar. Porque ele está preparado justamente para suportar isso. Essas variações, e infelizmente elas existem, e no nosso caso aqui, elas são terríveis, né? Terríveis. Você pode dizimar uma equipe, arrebentar uma equipe em 10 dias. Esse é um ponto, que a gente já vai começar a entrar um pouquinho mais no Flamengo, então para já pegar esse rumo e começar a virar mais para o Flamengo, eu volto no seu questionamento inicial do programa, sobre a história, pensando lá no confronto da semana que vem, certo? Então vamos lá, a gente lembrou aqui que o Flamengo vai ter um jogo pela Libertadores, que é uma final, outra final de Libertadores para o Flamengo. Não pode titubear. É um adversário mais acessível. Depois do Palmeiras, isso. Depois do Palmeiras, falando da Libertadores. É um adversário mais acessível, vai ser no Maracanã, fazer saldo e tal, etc. O grande desafio era ganhar por 2-0 da LDU, conseguiu, mas tem que, né? Imobilizado. Tem que ir mobilizado e tem que ganhar esse jogo. Sim. Ponto final. Tem que mobilizar o time principal. O Palmeiras já não tem esse problema. O Palmeiras, inclusive, já está classificado como melhor campanha. Se vai ganhar, perder ou empatar, não importa mais. O Palmeiras já tem a melhor campanha. Então, a realidade dos dois de Libertadores é diferente. Aí, voltando um pouquinho antes para o jogo do Campeonato Brasileiro, que é no Allianz Parque. Você lembrou bem. Se o Palmeiras vence, vai ser a 10ª rodada, tô certo? É isso? 10ª rodada, né? 10ª rodada. Se o Palmeiras vence, ele pode, na 10ª rodada do campeonato, abrir 7 pontos de vantagem em cima do Flamengo. E aí você fala, mas o campeonato não tem só Palmeiras e Flamengo, né, William? Pode ser o Cruzeiro lá no meio, já o Bragantino podia ter sido, pode ser tudo isso. Bragantino não. Pode ser tudo isso. Mas a gente sempre olha para os dois aí, porque a gente sabe dessa rivalidade que foi crescendo nos últimos anos. Isto coloca uma pressão no Flamengo para o próximo domingo. O Flamengo entra no jogo pressionado a não perder para o Palmeiras. Mais que o Palmeiras. Sem dúvida. A não perder, com certeza. Mas está... A ganhar, talvez não, mas além a não da pressão perder... da Libertadores, com os resultados de hoje e o confronto de domingo, o Flamengo entra na próxima rodada, já na 10ª rodada do Brasileiro, pressionado a não perder um jogo? A não perder. A não perder. A questão aí é matemática. Né? E a gente não pode esquecer que é um Flamengo que vem de outras pressões. Sim. Vem da pressão na Libertadores. Ainda que o Flamengo se classifique na Libertadores, eu acho que vai classificar. Também acho. Né? Mas não é a classificação do jeito que se sonhou. Dos sonhos. Tinha que ser primeiro sobrando nesse grupo. Então tem toda aquela questão do Flamengo ter que se provar e que não é colocada para o Palmeiras. Não é. A gente volta naquela coisa dos termos estéticos, que tem muito a ver com a comunicação do técnico do Flamengo com a sua torcida. Tem o lado bom, que é uma coisa que acabou vitimando o Tite. O Tite nunca conseguiu essa simbiose com a torcida do Flamengo. O Tite queria um futebol, a torcida queria outro.
Agora o futebol, o torcida e técnico querem o mesmo futebol. Sim. Mas, por outro lado, para usar um termo que você acabou de usar, uma pressão também não só por esse futebol, mas que venham resultados com esse futebol. Então, acho que o Flamengo está pressionado a não perder. Pelo menos um empate, desenvolvendo um bom jogo contra o Palmeiras, um jogo equilibrado, um jogo de competitividade, que esse Flamengo também não é só essa coisa fantasista. Essa coisa fantasista vem muito da competitividade desses jogadores, do que o Felipe Luiz está tirando desses caras, né? Eles jogam com fome. E quem não está jogando com fome, o Felipe Luiz cobra, acabou de cobrar o Pedro aí no meio da semana. Então, eu acho que o Flamengo é muito pressionado a isso. E essa questão matemática. Se abre esse abismo que você falou de 7 pontos, vai preocupado para o Mundial. Eu acho que o jogo ficou tão grande por causa desses resultados que na cabeça dos jogadores, de quem está dentro do Flamengo, a partida de domingo vai tomar muito mais a atenção dessas pessoas do que o jogo da Copa do Brasil e o jogo da Libertadores. Não que o Flamengo vai pensar muito pouco na Libertadores. Cuidado, até bom domingo. É bom não pensar tão pouco. O jogo da Copa do Brasil, a coisa está super bem encaminhada. Super bem encaminhada. Eu não acho, não. Eu acho que é o jogo da Libertadores que molda o que vai acontecer domingo. Não é o jogo do domingo. Não, o jogo da Libertadores é depois do jogo do domingo. Não, eu sei, mas aí eu jogo sem Arrascaeta, jogo sem Arrascaeta, Pulgar, De La Cruz e Gerson. Aí eu tô ferrado na Libertadores. A prioridade do Flamengo, verbalmente, é o Campeonato Brasileiro. Não. Foi o que o Flamengo falou desde o começo da temporada. Mas não num jogo decisivo. E eu acho que é muito mais negociável você gastar a energia que você tem contra o Palmeiras para se classificar contra o Tátira em casa do que você abrir mão de qualquer coisa contra o Palmeiras jogando no Allianz para jogar contra o Tátira. Aí é uma contradição de discurso. A pessoa pode falar, tudo bem, mas o Campeonato Brasileiro é muito longo, vai ser a 11ª rodada, vão faltar 27 jogos. E tem o Mundial, e tem 2 janelas de transferências, pré e pós-Mundial, e tudo pode mudar. Mas o Calçade tem um ponto importante. Eu concordo com ele. Falou uma coisa que assim, eu concordo não é prioridade, mas peraí, eu cheguei aqui... Uma dividida. Né? A rivalidade dessa história, a rivalidade maior dos últimos anos do futebol brasileiro. Você imagina se o Felipe Luiz está começando agora como treinador. E ele gera um certo entusiasmo porque ele está indo bem. E, de repente, você, na Libertadores, encontra uma campanha que não é compatível com essa expectativa que foi criada em torno do nome dele. E o Flamengo vai explicar para a sua galera, gente, Libertadores, esse ano nós estamos dando bola, não. Uma coisa é o objetivo brasileirão, eu acho que isso, no caso do Flamengo, no caso do Flamengo, por tudo que o Flamengo representa, pelo investimento, por ter no banco, quando as coisas estão bem, ele pode ter no banco Bruno Henrique, ele pode ter no banco Cebolinha, ele pode ter jogadores muito importantes no banco de reservas que são capazes de virar um jogo. Mas você não vai simplesmente, neste evento muito claro, que é a Libertadores da América e uma classificação, primeiro classificar em segundo neste grupo em que o Flamengo está, já não é legal. Você vai falar, poxa, não foi bem. Ninguém vai poder provar. Uma coisa é você ser o segundo no grupo do Internacional, do Bahia, do Atlético Nacional, que é uma roubada. A outra é aquele grupo que o Flamengo, você fala, o Flamengo vai tirar de letra esse grupo. E não foi isso que aconteceu. Mas é uma situação de aposta, né? Não, agora ela é concreta. Não, então, já está. A briga é essa. Garantir a segunda colocação em paz e azar de quem pegar o Flamengo nas oitavas de final. Já não é legal. Fica difícil. Se classificar como segundo não é legal. Concordo. Por mais que ele diga que o foco é Brasileirão, você tem 38 rodadas. A Libertadores é um mata-mata o tempo todo. Agora ele se classificar em segundo, que não é legal. Por quê? Porque o seu grande rival no Campeonato Brasileiro hoje é o líder da Libertadores. Aí você fala assim, peraí, mas se o Brasileirão é o meu foco e eu não sou líder, é a Libertadores, eu também não estou com uma campanha legal. E o meu rival, que é o rival dos últimos anos, ele está liderando tudo e já é a melhor campanha da Libertadores. Se não entrar em campo, e de repente pode abrir 7. Deixa eu fazer uma pergunta então para a mesa, não só para ti. Vai lá. Se você tem Gerson e Arrascaeta bem para um dos jogos,
Em qual deles você escala? Ele vai escalar, eu escalo contra o Palmeiras. Eu acho que ele vai escalar um num jogo, outro no outro. Perfeito. Eu acho que o Flamengo tem Porque o pior é não ter os dois, como hoje. O que você aí o Flamengo, ali, ó. Aí vira um Flamengo Frankenstein. Assim, aliás, falar em Frankenstein. Sem o meio por dentro. Falar em Frankenstein, nós vamos falar do Corinthians daqui a pouco. Vamos. Foi uma escalação assim que a família Dias faria. Mas é o confronto do Frankenstein com o lobisomem hoje. O negócio foi terrível. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí, né, a classificação. Você vê aí, ó, classificação do Campeonato Brasileiro. Como eu falei no início do vídeo, Palmeiras com 22 pontos e o Flamengo com 18. Partida no Allianz Parque. No Allianz Parque o Palmeiras é muito forte no Allianz Parque. E fora de casa também é muito forte, né? Palmeiras é forte em qualquer lugar. No Peru, no Paraguai, na Argentina. E ontem, né, perdendo de 1-0, os flamenguistas estavam comemorando. Tinha flamenguista comemorando a derrota do Palmeiras. Daqui a pouco vai lá, a bolinha pisca, ó, piscou a bolinha, gol do Palmeiras. Empatou. Piscou a bolinha, gol do Palmeiras, 2-1. E os flamenguistas ficaram revoltados. E agora tá aí, ó. Se o Palmeiras vencer o Flamengo, abre 7 pontos sobre o time carioca. Já pensou? Ir para o Mundial aí de clubes com os 10 pontos de frente, vai ser difícil pegar na volta. Difícil. É isso aí, pessoal. Domingo teremos Palmeiras e Flamengo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.